É, tá, não vem mais aqui. Então, por que que eu comecei a pegar e estudar as cartas de Cristo? Sabe quando estão numa, vocês começam uma pesquisa individual de algum assunto e as coisas acabam aparecendo para vocês, do nada aparece, ou alguém falando, ou um amigo que está fazendo a mesma coisa, ou você entra na internet, alguém fala sobre aquele assunto, isso quer dizer o quê? É que o universo, de alguma certa forma, está mandando mensagens para vocês. Então, só que às vezes, pela correria do dia a dia, às vezes a gente não acaba não percebendo. Mas quando você começa a ficar antenado, a parte nossa espiritual, nossos guias, eles tentam se comunicar com a gente de alguma forma. Então, algumas dessas mensagens, né, que a gente acha que está escondida, mas na verdade está na nossa cara, ela acaba querendo mostrar para a gente, ó, dá para ir por esse caminho e tal, não sei o quê. Então, foi isso que aconteceu comigo também. O que É aconteceu? doce de leite? Não, eu fico preocupada. Peraí, Preocupada. deixa eu mostrar para todo mundo aqui. Peraí. Doce de leite. Aí, todo mundo aqui. Beleza. Então, e aí por que que então que eu escolhi as cartas de Cristo? Justamente isso, as coisas começaram a aparecer para mim e aí comecei a ver muito estudo. Eu falei, nossa senhora, tem muita gente já falando isso há muito tempo. Deixa eu ver que realmente é isso, né? E aí quando eu comecei a estudar, e eu tenho até um outro grupo aqui na Austrália que a gente já tinha começado esse estudo e na hora que eu li a primeira carta, eu não sei quem de vocês realmente leu para hoje, né? Porque talvez pela falta de tempo, às vezes não tenha lido. Eu só peço, às vezes, para dar uma lidinha, para não ficar totalmente perdido, porque é muita informação valiosa. E vocês vão perceber que toda vez que vocês forem ler as cartas de Cristo, por mais que seja para a carta 1A, vou ler lá 3 vezes, pode ter certeza que na terceira vez que você estiver lendo, você vai falar assim: caramba, isso estava aqui e eu não tinha percebido. Isso acontece muito nas cartas de Cristo. E eu já li 3 vezes, né? A primeira vez para o outro estudo que eu dei, depois eu li a segunda vez para eu ter noção realmente do que eu tinha perdido, e a terceira vez foi agora para eu poder montar os slides e passar as informações para você. Eu falei assim, nossa, eu não lembro de ter lido isso, e já estava aqui. Então, o que quer dizer isso? Às vezes tem informações que eu talvez não esteja preparado para assimilar, né? E aí ou para tinha informações que eu estava mais focado para aprender aquilo primeiro, para depois eu ter o entendimento de entender as outras coisas. Então, e aí eu comecei a procurar, ver as pessoas que tinham os estudos na internet e tal, e aí na hora que eu li a primeira vez, eu falei assim, meu, é isso que, eu acho que é isso que combina com tudo que eu venho pensando nessa caminhada espiritual. Só para falar um pouquinho de mim, assim, ah, eu sempre fui, bom, na minha caminhada espiritual, eu já fui evangélico, era católico, frequentei Umbanda, então assim, eu consegui ter uma experiência um pouquinho de cada religião, né? Porque não acho que existe religião certa e não acho que existe religião errada. Eu acho que existe a religião. O que é a religião? É o que te faz conectar ao nossa fonte criadora. Então, eu acho que você tem que seguir o que realmente que está no seu coração. Aí, deixa eu ver se alguém está mandando mensagem aqui. Vou deixar que eu tô até cuidando aqui do grupo do Beleza. WhatsApp dele. Eu nem vou olhar mais o WhatsApp, porque senão eu fico perdido aqui na tela. Vou deixar comigo, qualquer coisa eu te falo. Tá bom, valeu. Então, é isso. Então, é aqui então, passei por todas as religiões, não todas, né, mas muitas religiões. Eu acabei tendo esse caminho espiritual. Hoje, aqui na Austrália, eu realmente comecei a estudar espiritualidade faz uns 3, 4 anos. E aí eu comecei que nem louco, né? Fazer Reiki, fazer Theta Healer, fazer Crystal Dream. Então, comecei nessa caminhada espiritual, podendo estudar muita coisa, estudo os ETs, sei sobre as civilizações. Então, a Carolzinha até mesmo sabe disso, que toda vez que a gente se encontra, a gente sempre tem assunto novo para falar.
E aí eu conheci, e hoje no grupo eu fico bem feliz de ver todo mundo participando, né? Muitas pessoas que eu tinha falado. Me deu vontade de falar principalmente com o pessoal da minha família, tem prima, tem tia, tem amigos do Brasil, e eu fico muito feliz de ver, porque eu acredito que, como eu falei, ninguém está aqui por acaso, e acho que está todo mundo aqui querendo aprender mais, né? Porque eu acho que essa caminhada espiritual, sempre a gente tem que estar indo atrás, né? Sempre tem coisas novas para a gente aprender, não importa se a pessoa é nova, se é jovem, se ela é mais velha, se ela tem milhões de experiências de vida, mas sempre a gente tem que aprender com o outro e com nós mesmos. Então, por isso que eu comecei a estudar as cartas de Cristo, e eu resolvi montar esse grupo, né, porque tinham me pedido para começar da carta 1, e aqui nós estamos hoje. Então, quem escreveu as cartas de Cristo, né? Na verdade, eu vou falar bem rapidinho, porque assim, ela mesma, a pessoa que escreveu, que ela canalizou, Jesus fala que ela foi treinada por 40 anos por ele, antes de ele passar essas mensagens. A gente sabe que muitos médios fazem canalizações, né, de diversas na espiritualidade, né, principalmente o espiritismo fala muito isso. Os espíritas que têm as canalizações, que vem né, o Chico Xavier fazia muito isso, e ela, na verdade, ela foi treinada, Jesus fala, que por 40 anos, então ela precisou ser limpa de alguma certa forma das crenças que ela tinha, para poder Jesus conectar ela e ela conseguir entender essa mensagem de Jesus. E por que ela não gosta de ser identificada? Porque hoje, na verdade, o ser humano, ele tem a tendência de querer julgar os outros, né? Então, imagina assim, quantas pessoas médiums que existem, que conseguem fazer canalizações de diversos seres, espíritos, etc., mas até hoje não tinha ninguém que realmente fizesse de Jesus. Então, ela falou assim, bom, se eu estou recebendo mensagem do próprio Jesus e começar a divulgar que eu estou escrevendo, imagina a quantidade de gente que ia julgar essa pessoa. Assim, por que Jesus escolheu ela e não eu? Por que ela é melhor que eu, entendeu? Então, o que ela preferiu? Acho que a principal objetivo da carta é passar a mensagem de Jesus sem se preocupar quem é a pessoa que escreveu, né? Justamente para tentar se livrar desse julgamento. Eu dei uma pesquisada sobre ela, parece que ela ainda está viva, ela tem mais de 100 anos, né? Ela é inglesa e vive na África do Sul. Eu entrei numa live com a mulher que editou o livro, né? Que fez a tradução da língua inglesa para vender o livro aqui no Brasil, aí no Brasil. Então eu peguei uma live dela e ela fala assim, olha, já fui para a África, fiz o contato com uma pessoa bem próxima a ela, mas eu não quis realmente querer conhecer, ela está num asilo, numa casa de repouso, não quis porque não fazia sentido para mim realmente querer quis manter o respeito de ela não querer ser identificada, né? Isso aqui tudo a gente falou. Qual que é o objetivo, então, das cartas? Qual que foi o propósito? Por que Jesus decidiu agora? Na verdade, essa carta tem, se não me engano, desde 2004. Não lembro a data certa, mas ela já tem um tempo, né? Eu até me questionei, falei assim, hoje nós estamos em 2021, por que essa carta, se vocês perceberem, muita gente ainda não ouviu falar dela, talvez não estejam preparados, mas muita gente, como eu te falei, não sei se é por causa de eu estar estudando ela e muitas coisas aparecerem, muitas pessoas falarem, hoje eu também já estou lendo, já estou estudando, eu não sei se é por causa disso, mas qual realmente o objetivo dessa carta? Ele escreveu no sentido de quebrar alguns paradigmas, o autoconhecimento, conduzir uma nova verdade para nós. Nós viemos enraizados, como eu falei para vocês, eu passei por diversas religiões, né? Então, assim, eu venho sempre com aquelas crenças, né? Começou com a crença católica, que Jesus era o único salvador, que não podia pecar.
aí depois espiritismo dizendo sobre reencarnação. Então, assim, eu fui pegando um pouquinho de cada religião para montando as minhas crenças. Mas isso não, acaba sendo uma crença minha, independente da religião, você vai assumindo uma particularidade de cada religião para ti e vai montando a sua estrutura. E essa estrutura não significa que seja a verdade absoluta. Ninguém tem a verdade absoluta, né? Então a gente monta a nossa verdade. Fala, eu acredito nisso porque eu vivenciei isso. Então, para mim, aquilo é o que nutre meu coração. Mas pode ser que para o outro não seja, entendeu? Então, assim, qual o objetivo dessa carta é o seguinte: ele fala assim, o estudo, a leitura da carta, vocês devem ler de uma forma sem julgamento, sem dogmas, sem paradigmas, porque se você vem enraizado numa religião e começa a estudar as cartas de Cristo, você vai falar assim, putz, isso aí é tudo baboseira, porque eu aprendi na igreja que é assim, assim, assado. Meu pastor falou isso, isso, isso. Aí quando você pega uma informação que Jesus mesmo está dando, você vai acabar fazendo o quê? Você vai acabar julgando Jesus, que na verdade é o que aconteceu com ele na época, né? Ele veio ele veio com a iluminação para passar para o povo dele o que tinha acontecido com ele, e todo mundo achava e começou a chamar ele de louco, porque ele veio quebrar um monte de paradigmas, um monte de pensamentos que o pessoal já vinha de gerações, 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 né? Em relação aos judeus, por exemplo. Então, e ele fala que esse manual ele serve como manual de se tornar mestres de nós mesmos. Ou seja, a gente não hoje nós temos a necessidade de buscar muito a resposta nos outros, né? Principalmente eu também, eu ainda faço isso, né? De falar, não, deixa eu ir lá no centro espírita, vou perguntar isso, pedir um conselho, ou deixa eu fazer uma leitura de tarô para ver se realmente eu estou no caminho certo. Então, a gente tem essa necessidade na verdade, jogar a responsabilidade para outra pessoa, não para nós mesmos. Só que todas as respostas estão dentro da gente, né? O que a gente tem que fazer é nos limpar de todas essas crenças que a gente vem vivendo todos esses anos, de todas essas experiências, para poder enxergar o mundo de uma forma mais ampla, né? E pelas cartas ele fala assim, isso aqui é um manual para vocês se tornarem mestre de vocês mesmos, entendeu? De vocês não buscar as respostas no exterior ou em alguém, mas de uma certa forma, uma meditação, uma oração, vocês entenderem que a gente não veio aqui para sofrer, a gente não veio aqui para ter dificuldades, por mais que algumas religiões tentam explicar o inexplicável, no sentido, você tá para sofrer porque você fez merda na vida passada, tá todo mundo aqui para se ferrar. E não é bem assim, e pela carta Jesus fala que não é isso. Não é isso. E nós vamos falar isso também um pouco mais para frente, principalmente nas coisas que estão acontecendo no mundo, né? Algumas coisas que eu coloquei no slide, eu vou dar uma puladinha, assim, porque eu pus, porque é muita informação, mas se eu ficar falando realmente tudo, então eu tô assim, eu vou falando de acordo com o que eu senti no coração, que eu acho que é importante falar. Por isso que eu falo, quando vocês forem realmente ler por si sós, ou ler a segunda vez, terceira vez, vocês vão ver que vão ter informações lá que talvez eu até não tenha falado, mas que pode atingir o coração de vocês de uma forma diferente. Então, o papel é trazer a iluminação do mundo e capacitar a humanidade a uma nova consciência, a uma evolução espiritual da consciência humana. Eu acho que hoje, acredito que todo mundo que está aqui no grupo tem essa ciência dessa evolução espiritual, que nós estamos aqui para aprender, para evoluir, né? E para trazer de uma certa forma uma capacidade mental de levar a nossa vida de uma maneira leve. Todo mundo busca a felicidade, né? Ninguém está aqui falando, que você veio fazer na Terra? Não, eu vim aqui só para ver o que acontece. Se você perguntar isso para alguém, ninguém vai responder desse jeito. Todo mundo vai falar, não, eu vim aqui para ser feliz. Eu quero ser feliz.
Então, o propósito dessas cartas é justamente isso, é tentar atingir a consciência humana para que as pessoas consigam fazer essa evolução mental e física na vida pessoal e global. E também aproximar a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Essas cartas, então, que eu vim falado relacionadas às outras religiões, elas transcendem as doutrinas religiosas do mundo, libertando você. Voltando, não quero que vocês peguem a carta e falem assim, bom, agora é isso que eu vou realmente acreditar e vou esquecer tudo que eu aprendi até hoje. Não é isso. É o que vocês peguem a carta, olhem as informações que Jesus tem para passar para vocês, abre a consciência de vocês e fala assim, pô, isso faz sentido para mim. Ah, isso que eu pensava? Ah, tá bom. Ah, vou continuar pensando nisso, vai, porque eu acho que ressoa mais no meu coração eu pensar desse jeito. Mas o que Jesus procurou fazer nessa carta é justamente assim, ele dá a informação, tenta ampliar sua visão, mas vai ser de cada um, né? Cada um tem sua caminhada, seu propósito. Talvez hoje não entenda aquela informação, mas daqui 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, vai entender o que realmente está na carta. Tem muita coisa que Jesus fala na carta, que ele fala assim, a mente humana ainda ela não consegue assimilar, realmente, não consegue todas as respostas. Tem coisas que o ser humano não consegue entender ainda. E ele fala assim, ó, em futuras cartas, talvez eu consiga explicar isso. Mas hoje tem muita coisa que a mente humana não consegue assimilar. E ele escreveu para quem essas cartas? Então, como eu disse, acredito que todo mundo aqui no grupo ele está em busca da sua autoevolução. Então, para as pessoas que buscam a razão da existência, né? Muitas vezes a gente pergunta o que a gente realmente veio fazer aqui na Terra, né? Porque não faz sentido a gente vir aqui sofrer, morrer, ver os parentes morrerem, a gente sentir saudade, a gente, né? Ver o mundo do jeito que está, fala, que sentido é esse da vida? Ver a bagunça que está o mundo, as pessoas se matando, não sei o que. Mas mesmo pensando dessa forma hoje em dia, se você perguntar para cada pessoa, se você for perguntar desde do assassino, etc., até o assassino quer ser feliz, se você perguntar para ele. E ele também, ele está na sua busca espiritual. Então, essas cartas, ela vai atingir quem? As pessoas que buscam a razão da existência, o propósito das suas vidas, para enfrentar a luta da vida, suportar dificuldades, doença, o desespero, e ela é uma inspiração para aqueles que desejam alcançar mais consciência espiritual no dia a dia de suas vidas. Então, esse é o público das cartas. Não adianta, às vezes, você pegar as cartas e querer uma coisa que vem acontecendo comigo. Às vezes a gente tenta conversar com pessoas para tentar abrir a consciência e às vezes a pessoa não está preparada ou ela não quer. E aí a gente tem aquela, não, mas você tem que acreditar, você tem que ler isso, porque esse é o caminho, não sei o quê. Cara, mas todo mundo tem seu tempo e por mais que a gente fica com o coração apertado, eu falo, não, mas você precisa entender o que está acontecendo, tal. A pessoa está com uma doença. Não, gente, eu preciso falar com você. Você está com uma doença, é por causa disso, disso, disso. Não adianta. Se ela não mudar a mentalidade dela, você não vai conseguir mudar. Ela tem que mudar por si própria. A gente vai falar isso também porque Jesus fala o porquê que ele falava em parábolas. E era justamente isso. O mundo vem mudando? O que vocês acham? Se vocês forem pensar, porque a gente olha o mundo hoje, a gente fala assim, nossa, o mundo está cada vez piorando, né? Mas, na verdade, não é. Se vocês for pensar em termos de números de pessoas, a quantidade de população que a gente tem no mundo existe muito mais pessoas boas do que ruins. Só que as ruins é o que mais aparecem para nós. É o que mais chama a atenção de nós, são as pessoas ruins. Quando você vai vendo as notícias, que a gente até comentando antes, só tem notícia ruim.
Ou seja, é o que está na nossa cara, é o tempo notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Se você imagina se fosse ao contrário, né? Se todas as notícias, em vez de ser ruins, fossem boas. Tudo que as pessoas fazem de bom no mundo, meu, ia ser mil vezes mais coisas do que realmente acontece de coisas ruins. E Jesus fala, olha, a evolução, ela teve uma graduação em relação ao amor fraternal. Se vocês forem pensarem antigamente, né, mesmo na época de Jesus, era pessoas cortando a cabeça porque o outro não sei o que lá, era assassino, era massacre em povos, porque não sei quem não pagava, ia lá e matava, entendeu? Era tudo muito mais primata, né, que a gente costuma associar essa coisa de muito mais, né, muito, não tinha essa compaixão humana como hoje tem. Hoje nós temos as ONGs, existe os asilos, a gente se preocupa com o bem-estar do idoso, a gente tem as creches que cuida das crianças, existem os direitos humanos, né? Então ele explica que, assim, por mais que a gente veja o mundo hoje de uma forma ruim, né? Que ainda existe pessoas ruins, mas a gente atingiu um estágio de amor fraternal que se você for ver, comparar, é muito mais do que realmente as coisas que acontecem de ruim no mundo. Mas, infelizmente, a mídia, ela precisa de... Eu não sei até hoje eu não entendi por que a mídia vem fazendo isso. Aliás, eu tenho minhas teorias, né? Por que a mídia faz isso? Ela joga o medo nas pessoas, isso é um outro assunto que a gente vai tratar em outra situação, que envolve seres também, seres espirituais não benevolentes e que tem muita influência no nosso planeta. Criamos nossas experiências. Então, Jesus sempre fala, né? Deus sempre fala, nós somos os nossos próprios criadores, nós somos os próprios deuses. Na Bíblia fala, nós somos deuses. E sua consciência pessoal inteiramente responsável por tudo aqui que vem para a sua vida e experiência pessoal. E sua consciência pessoal que traz para você o bem e o mal. No nosso subconsciente, trazemos lembranças impregnadas, traumas, emoções de nossas vidas anteriores, que podem romper e afetar a sua consciência atual. E os acontecimentos não são prêmios ou castigo de Deus. Eles se relacionam ao fator causativo da consciência que atrai, magnetiza as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como forma de experiências sólidas. Então, o que ele quis dizer assim? Como a gente é co-criador da nossa vida, se sua vida está hoje ruim, é por sua causa. Se sua vida está feliz, é sua causa. Se seu pensamento hoje é bom, você é responsável disso. Se você pensa mal de outra pessoa e aquilo te traz uma angústia, um rancor, etc., só você tem culpa nisso. Então, tudo que acontece com a gente, são das nossas próprias experiências que a gente vem trazendo. Então, assim, quando nós somos uma criança, nós nascemos em branco, com assim, papel em branco. Nós trazemos algumas bagagens de outras vidas, mas praticamente a assimilação do mundo onde a gente está, mesmo porque muita gente que nasce aqui na Terra pode ter vindo de outras orbes, de outros planetas. Não quer dizer que quem está aqui só teve aqui na Terra. Pode ser outras pessoas. Hoje em dia a gente sabe, por causa da transição planetária, tem muitas pessoas que estão aqui para ajudar nessa transição da humanidade, e tem pessoas que veio de Sírios, que são pessoas que veio, que é a primeira, que a gente chama de família galáctica, né? Então tem pessoas que vieram de Capela, tem pessoas que vieram que são felinos, tem pessoas que são arcturianos, pleiadianos, que são outras raças que eles também têm o ciclo de vida deles, né? Eles fazem a passagem para o plano espiritual e aí eles precisam reencarnar, querem reencarnar para ter uma experiência ou até mesmo para ajudar outros planetas mais densos.
Então, tem muita gente entre nós, por isso que fala que os ETs às vezes estão entre nós. Tem muita gente aqui que convive com a gente, ela tá tendo a experiência humana, mas ela veio de outras experiências também. Então, e aí, voltando à cocriação, então, assim, tudo que acontece com a gente é de acordo com a experiência que a gente vem, né? A gente fala que a nossa consciência, até os 7 anos, a gente começa a pegar a formação, né? A gente assimilar tudo, e depois dos 7 anos a gente vai montando nosso caráter, tudo que a gente vai assimilando, né? E, e aí tudo que acontece é em relação a essas experiências, né? Então, se eu tenho experiência ruim quando eu era criança, eu assimilei aquilo, talvez de uma certa forma eu vou trazer na minha vida adulta algo que me faça mal, ou alguma coisa que aconteceu, um trauma no passado, que vou ficar com rancor de alguém, tenho rancor de alguém, e isso pode me trazer mal ou bem. Então, depende de como você assimila isso e como você trata isso na sua vida. Então, voltando, como nós somos os próprios criadores, se você hoje estiver numa situação de dificuldade, ou amorosa, ou financeira, ou etc., saiba que você é totalmente o responsável. E a oração funciona? Então, como eu comentei antes de a gente começar, né, quando a gente começou a orar, fazer oração, fala assim, quando a gente ora de uma forma mecânica, claro que não funciona. E quando a gente ora com o coração, com o sentimento, a gente amplifica essa energia, essa frequência, e ela consegue chegar até o Criador. Então, uma sua oração fervorosa específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito de sua mente e seu coração continuar em contravenção com as leis universais do amor e você viver com atitude mental e constante e crítica. Ele fala assim, não adianta você ficar lá horas e horas rezando ajoelhado para Deus, sem realmente estar em contra as leis universais do amor e não estar conectado, né? E ficar só na razão. Só falar, não, tô aqui rezando 4 horas, estou em jejum, tô 4 horas rezando para Deus, pedindo um monte de coisa. Primeiro, que a gente pode até falar disso depois, mas a ideia é não pedir nada a Deus. Deus sabe tudo que a gente precisa, né? Esse negócio de pedir, só pedir, 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 não funciona, né? Então, o que a gente tem que fazer é sempre agradecer. E, isso explicado até em mecânica quântica, tá, gente? Que depois até o Silvestre pode falar um pouquinho. Mas falam assim, quando você agradece, então, por exemplo, eu quero um emprego. Eu não fico pedindo, eu quero um emprego para Deus. Oh, Deus, me dá um emprego. Não, você agradece pelo emprego que você supostamente vai conseguir. Aí o universo vai dar um tilt, o universo fala assim, opa, peraí, ele já me agradeceu, mas eu nem dei para ele. Não, peraí, deixa eu arrumar isso. E aí vai lá e dá um emprego para a pessoa, entendeu? Mas nunca peça, né? Sempre agradeça pela vida que você tem, pela comida que você tem, né? Nossas gerações anteriores, né? Eles tinham um costume, como a gente era muito católico, então eles tinham um costume assim, abençoa a sua comida antes de comer. Por que eles não faziam isso só porque estava na, na cartilha de fazer isso? Tinha um propósito. E a gente nunca realmente analisou por que eles faziam isso. Quando você faz um agradecimento para a comida daquele dia, você joga uma energia em cima daquela comida que você vai consumir. Porque hoje em dia, as pessoas estão virando vegetarianas, né? Mas por mais que você come uma carne hoje em dia, você tem que agradecer. Você tem que agradecer que aquele animalzinho, ele deu a vida dele para você poder estar consumindo aquilo, entendeu? Você tem que agradecer pela vida daquele animal. Então, porque senão eles trazem uma carga energética na comida muito pesada, se a gente não agradece.
muito primitiva, né? Então, por isso que a gente, nossos antepassados, nossas gerações anteriores, falam assim, não, agradeça a comida que você abençoe a comida que você vai comer, para nunca faltar. Né? Então, as pessoas devem rezar, esforçar-se todo momento para alcançar o amor condicional. Por mais que uma oração funcione para resolver algum problema, esse problema pode voltar, pois é necessário mudar a consciência no sentido do amor. Você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida a menos que você mude sua consciência. Portanto, as pessoas devem rezar e esforçar-se a todo momento para alcançar o amor incondicional. Então, voltando, se você fizer uma oração, que você se conecte, você sinta amor, e você sente aquela energia gostosa de agradecimento, as coisas vão fluir na sua vida. Senão a gente vai ficar só o quê? Só reclamando. Ah, Deus, minha vida não vai para frente. Ah, tô sempre faltando dinheiro. Ah, porque, putz, Deus, eu quero saúde. Quando você pede saúde para Deus, o que vai acontecer? Deus vai falar assim, opa, se está pedindo saúde é porque não tem. E aí você pode cair sua imunidade, ou você pode ficar doente. Fala, mas eu pedi saúde, e agora eu tô com doença. Fala, amor, você pediu saúde porque você não tinha. Você falou que não tinha, né? Então, às vezes a gente tem que fazer uma reprogramação mental na nossa cabeça, né? Eu até brigo às vezes com a minha mãe, que às vezes hoje ela parou, hoje ela tá muito melhor, mas normalmente eu falo, mãe, e aí, tudo bem? Ela fala, ah, filho, vai indo. Ah, tá indo, né? Era sempre, era batata. Eu nunca, era difícil eu ligar para minha mãe e falar assim, e aí, como vão as coisas, mãe? Maravilhoso. Nossa, tá tudo andando como manda o figurino, né? Era muito difícil minha mãe. E às vezes eu falo assim, pô, toda vez que eu ligo para minha mãe, ela reclama da vida. Aí não adianta, se ela já na cabeça dela o tempo todo tá reclamando, então quer dizer que tá sempre ruim. E não adianta pedir para Deus, fala assim, a Deus, alivia a minha dor, dá um jeito na minha vida, porque você já vai estar enviando uma mensagem para Deus dizendo que sua vida está uma bosta, entendeu? E é isso que vai continuar enquanto você estiver vibrando nesse sentido. Então, sempre lembra agradecer tudo que a gente tem, o nosso emprego a gente não ganha, não é o que eu sou feliz, agradeça. Agradeça que você tem emprego, você tem comida na sua mesa, abençoe a comida e as coisas vão começar a caminhar muito mais rápido do que a gente imagina. Então, a gente tem que fazer uma reconstrução mental do nosso pensamento, né? E século XX, aí eu escrevi algumas coisinhas aqui. Século XX, as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás seu desenvolvimento espiritual, porque as pessoas só, naquele século, só pensavam na parte, não pensava tanto em desenvolver espiritual, como hoje em dia, acredito que muitas pessoas têm essa consciência, né? Que nós estamos vivendo, nós somos almas tendo experiências em humano, não humanos tendo experiência espiritual, né? Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. O cientista queria explicar a criação através da casualidade, isso fez com que as pessoas focassem na consciência egóica mundial. A infecção mental contagiosa, fortificada através de literatura, cinema, teatro, expressadas nos excessos sexuais, violência e perversões. E isto será perpetuado até que o conhecimento crítico seja reconhecido, aceito e vivido pela maioria das pessoas na Terra. Então, voltando, não é só a televisão que traz para a gente uma ideia ruim do mundo, né? Então, às vezes até mesmo filmes, né? Os filmes, às vezes você vê, depende do filme que você assiste, ele te traz uma mensagem pesada, uma mensagem de tristeza. A gente nunca sabe o que está por trás realmente da intenção daquele filme. Se é para realmente abaixar a sua energia, deixar você dizendo assim, nossa, tá vendo? Não adianta nada que você faça bem, não adianta porque tem pessoas ainda ruins no mundo. Então, de alguma certa forma, existem os donos do mundo, né? Que a gente chama de Deep State, que é o estado profundo. De uma certa forma, eles têm que ter o controle sobre a vida de todos nós, né? Então, através de filmes, ele influencia as pessoas, cinema, teatro, novelas, né? Então, você vê, a novela hoje brasileira tem muita coisa que eles chamam de nova tendência, né? Mas que ele tira totalmente a família
o que a gente pensava sobre família hoje mudou muito, né? Principalmente por causa disso, das novelas. Então, eles tentam passar de várias mensagens com para te influenciar em novas tendências que, na verdade, nem sempre é bom para nossa consciência. Que nem as notícias que a gente está falando, né? Então, se você vê, qualquer televisão, qualquer canal que você coloca, são as mesmas coisas, falando sempre mal de alguém ou algum acontecimento ruim. Que nem uma coisa que eu brinco, falo assim, por exemplo, o Covid. Gente, por que eles só colocam quantas pessoas morreram? Por que eles não colocam quantas pessoas sobreviveram? Quantas pessoas se curaram? Porque o número é muito mais gigantesco do que pessoas que se curaram do que pessoas que morreram. As pessoas que morreram, claro, é um número, se a gente for pensar, é um número grande, né? 2.000, hoje no Brasil está 2.000 e poucas pessoas morrem. Nossa, é um absurdo. Mas aí se você for falar assim, bom, beleza, vamos começar a divulgar só. Imagina assim, pega uma semana de cada emissora de televisão e fala assim, ó, gente, ó, essa semana a gente não vai falar de mortes. Vamos falar só de quantas pessoas sobreviveram. Vamos falar de quantas pessoas tomaram a vacina e não tiveram problemas nenhum. Quantas pessoas saíram da UTI? Aí você vai ver lá de 10.000 pessoas, 15.000 pessoas hoje saíram da UTI. 20.000 pessoas saíram da UTI. Por que eles não fazem isso? Alguém já pensou? Por que eles não fazem isso? É complicado, né? Porque se imagina, se você começa a fazer isso, todo mundo começa a fazer isso, você começa a mudar a energia de todo mundo no planeta Terra. Todo mundo começa a ter uma esperança. Todo mundo acaba diminuindo o pânico em relação a esse vírus, né? Não só esse vírus, mas milhões de outras coisas, né? E aí, quando você começa a girar a chavinha pouco a pouco, colocando na cabeça das pessoas, as pessoas começam a falar assim, olha, você viu? Pô, o cara pegou Covid semana passada, caramba, em 2 dias ele já tá curado. Que legal, né? Ainda bem que a gente está evoluindo, está indo para frente. Você começa a mudar a autoestima de todo mundo, você tira o pânico das pessoas e aí faz com que aquela frequência universal, porque você for ver hoje, a frequência no mundo, ela tá pesada. Em todo mundo, não importa qual é o país que você pensar, tá pesadíssimo. Eu conheço gente que tá na Itália, conheço gente que tá em Portugal, falando, você pergunta, e aí, como é que estão as coisas aí? Ah, putz, aqui tá uma bosta. Aqui, imagina, a pessoa que a gente conhece já fala isso, imagina quantas pessoas têm esse pensamento igual. Então acaba criando uma frequência de energia no planeta e aí acaba tudo se descontrolando. Acaba tudo descontrolando, tudo piorando. E aí eu vou falar um pouquinho agora sobre as doenças, realmente, que todas as doenças do mundo só podem ser controladas pela consciência espiritual. Os iluminados evitaram as armadilhas da existência. Isso aqui, nas cartas de Cristo, ele fala, por exemplo, o HIV, né? O HIV, ele fala assim, bom, o HIV a gente sabe que pega, mas ele não vai pegar as pessoas que têm a consciência espiritual dizendo assim, pô, isso vamos se prevenir. Ele só vai pegar as pessoas que não estão nem aí. Então ele fala assim, quando você tem a consciência espiritual do que te faz mal, o que te faz bem, você consegue se livrar de várias armadilhas, né? Os nossos próprios impulsos da consciência são altamente criativos e atraem as consequências desse pensamento. Um pensamento virulento, agressivo, homicida, que é o pensamento que acaba as notícias trazendo para a gente, às vezes, né, falando, pô, emite partículas elétricas da mesma maneira, podendo atingir pessoas inocentes. Então, se você tem, por mais que uma pessoa que mora com você, um amigo, ele não vê notícia nenhuma ruim, a vida dele está plena, só que você trabalha com ele, você vê. A sua energia, de alguma certa forma, ela vai criar vão ter essas, atomicamente, né, vão ter partículas elétricas da sua vibração que pode influenciar ele. Aí vai muito disputa de força, né? Ele pode influenciar com a bondade dele, com a energia dele, para você se livrar das coisas, dessa egrégora ruim, ou
Ou pode ser que nem fala que sei lá, uma maçã ruim numa fruteira boa acaba deixando toda a fruteira ruim. Então, vai muito de qual dos dois está realmente equilibrado. Se ele está numa vida plena, feliz, etc., se ele não tiver equilibrado, você vai conseguir influenciar com o seu pensamento agressivo, homicida, vocês vão acabar brigando, entendeu? Então depende muito do nosso pensamento. Se realmente a gente vai conseguir, às vezes, a gente atrapalhar quem está do nosso lado, ou tentar fazer nossa vida de uma maneira mais leve, né, com a nossa consciência expandida, se livrando de alguns hábitos que a gente ainda tem de ficar vendo coisas ruins ou pensamentos ruins, virulentos, agressivos, que aí a gente consegue influenciar de uma maneira positiva quem está do nosso lado, ou da nossa família, ou quem trabalha com a gente, ou até mesmo, por exemplo, um exemplo bobo, mas eu acho que eu sempre brinco. Às vezes, por exemplo, você está dirigindo e alguém te fecha, qual normalmente a nossa reação? É mandar a pessoa ir para aquele lugar, né? O que isso faz? Isso acaba tendo uma, 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 as partículas elétricas do seu pensamento, ela acaba interagindo com essa outra pessoa, então fica você mandando energia negativa para ela e ela mandando energia negativa para você. Então, só disso, já cria um problema enorme para os dois. Não é só para você, é para os dois. Ela fechou, ela tá errada, ela te fechou. Mas se você jogar pensamento negativo para ela, talvez passou, tal, você vai para sua casa, tal, mas criou essa energia, esse ambiente entre vocês que pode trazer alguma coisa mais pesada para vocês, ou amanhã, ou depois, ou até mesmo no mesmo dia. Agora, imagina se a pessoa te fechou e você não liga, você fica na sua, bom, tudo bem, ela me fechou, não viu. Normalmente hoje eu consigo fazer isso. Eu brigava muito no trânsito, né? Eu brigava porque às vezes as pessoas me fechava e aí eu falava assim, pô, né? Tipo, reclamava e aí a pessoa mandava um sinal para mim. Aí eu falei, como assim, cara? Ela tá errada e, e ela me xinga? Como assim? Aí eu ficava revoltado. Aí eu ficava revoltado. Hoje não, a pessoa me cruza, me fecha ou faz alguma coisa no canto. Eu falo, tá bom, não bateu, não bateu, ela segue o caminho dela, você segue o seu, mantém a energia sua, né, centrada e segue o seu caminho. Às vezes eu sempre falo assim, ela não deve ter me visto, ou ela tá, ou sem querer ela se distraiu. Às vezes porque às vezes eu falo assim, tinha uma pessoa lerda na minha frente, e aí eu pegava e saía da pessoa e eu tipo assim queria de uma certa forma xingar. E às vezes o que aconteceu? Era um senhorzinho com uma senhora, sabe? Tipo, pô, como é que eu vou brigar com uma pessoa assim? Ou às vezes pode ser pessoas que tá com uma esposa no hospital, você não sabe o que está acontecendo na vida da pessoa. E aí você vai mandar mais energia ruim? Não. Aí eu comecei a me ponderar, sabe? Tipo, não, cada um tá no seu processo, né? Não adianta nada brigar com o outro só por causa das besteiras, então deixa a energia do outro fluir, né? De acordo, ele fica com a energia dele, você fica com a sua. E ele fala aqui na doença que o que nasce e nutre uma mente doente acaba para tomar forma no mundo físico. Quando você tem uma doença, todo mundo tem que entender o seguinte: essa doença, ela primeiro é formada na cabeça, no mental. Depois ela vai para o físico. Nunca é do físico direto. Então, que nem o Silvestre até tinha colocado, né, num dos áudios, ele falou que Silvestre, até se você quiser comentar sobre isso, que as pessoas que ele fazia os exames lá, elas não vinham só com um problema físico, elas também tinham a mentalidade muito machucada. Não é isso, Silvestre? Silvestre? Bom, Silvestre não está. Silvestre está no mudo. Bom, se ele quiser comentar ali, ele fala aí. Ah,
Espera aí, eu preciso tirar o mudo dele aqui. Espera aí. Acho que você consegue tirar o mudo aí, Silvestre. Não consegue? Espera aí. Aí, Agora tá me ouvindo? tô te ouvindo. Pronto. Os pacientes que eu fazia exame no Hospital do Câncer, eles chegavam com dores físicas e emocionais. E o mais importante é que quando você consegue dar um suporte emocional, incrivelmente a dor física ela vai embora. Ela tem mais probabilidade de desaparecer daquele indivíduo. Nós adoecemos primeiro na cabeça, para depois o corpo todo. E como a gente gosta muito de falar de física quântica, e eu não digo a vocês que eu sou um professor, sou estudioso há mais de 30 anos dessa questão da física quântica, e a gente entende o seguinte, que tudo começa num átomo. Então, imagine, houve um dano no átomo para chegar ao momento de adoecer um corpo que é gigantesco. Quer dizer, o átomo microscópico adoece primeiro, porque ali vai existir uma série de alterações na sua eletrosfera, na sua órbita, para depois um corpo todo adoecer. Da mesma forma que hoje a gente está tentando vencer um inimigo invisível que é o vírus. Então, a nossa cabeça ela tem uma capacidade enorme de gerenciar as vidas, mas a gente ainda está num momento de evolução, de ainda compreender como esse gerenciamento pode ser feito da melhor maneira possível e nós podermos contribuir para não só a nossa saúde, mas para a saúde da humanidade. Uhum. Então, assim, o que acontece? Como então a doença ela vem primeiro na mente e depois ela vai para o corpo, então a gente tem a chance realmente de tentar reprogramar, né? Tentar mudar a nossa, fazer uma reprogramação mental. Então, assim, se eu peguei alguma doença, se eu estou com câncer, ou se eu tenho uma doença de pele, ou, sei lá, qualquer outra coisa, tem que ter em mente o seguinte, alguma coisa aconteceu comigo, né, que ela me reprogramou mentalmente e o meu mental criou essa doença em mim, né? Então, é isso que a gente tem. Então, assim, muita gente fala assim, bom, pô, a pessoa morreu de câncer. Cara, é batata. Se você for pegar a vida dela, a gente costuma dizer assim, né? Uma das crenças nossas é assim, ele morreu de câncer porque a família dele tinha câncer, né? O pai morreu de câncer, a mãe morreu de câncer, o bisavô morreu de câncer. Essa é uma explicação mais fácil, né? De querer tentar solucionar o problema, mas na verdade não é assim que funciona. Então, por exemplo, às vezes uma separação de um pai e uma mãe causa tanto ruim. Pode até ser filhos gêmeos. Pode causar tanto ruim para uma pessoa, mas não para o outro gêmeo, que talvez no futuro ele carrega aquilo dentro dele e pode surgir uma doença. Por quê? Porque no mental, naquele momento, ele guardou aquela informação e trouxe para o físico dele depois. Então, e aí Jesus fala, né? Então, todas as doenças que a gente tem hoje, por exemplo, quando você pega o Covid, falando de Covid, o que é o Covid? Mas eu nunca pensei, eu não tenho, minha vida está plena, por que tem Covid no mundo? Então, mas aí que tá, todos nós somos um. Nós viemos da mesma fonte criadora. E lembra quando eu falei que quando a gente cria uma egrégora, nós temos uma egrégora do mundo. Você tem uma frequência sua, você tem a frequência do amigo, do seu parente, mas a gente tem a frequência do mundo onde as pessoas estão, onde as pessoas vivem. E essa frequência, infelizmente, ela gerou esse vírus, entendeu? De uma certa forma permitiu, não digo gerou, mas permitiu que esse vírus venha para a humanidade.
Porque se todo mundo, tipo, imagina se todo mundo fosse feliz, que na verdade essa é o que Jesus sempre falava, assim, todo mundo tem direito a ser feliz, né? Mas a gente vai falar isso também um pouco mais à frente, que é o lance do livre-arbítrio, quando a criação, né, ela tem a individualidade, mas imagina se todo mundo fosse feliz, não tivesse guerra, não tivesse, todo mundo ajudava todo mundo, 100% de chance, 100% de certeza que nenhum vírus ia atingir a humanidade. Nada atingiria a humanidade. Nem cometa, nem vírus, nada. Nem pessoas que com maldade com o outro, não existiria. Se vocês for, eu que pesquiso bastante sobre extraterrestre, sobre outras civilizações, eu falo assim, mas espera aí, gente, por que só a humanidade tem esses tipos de doenças diversas, né? Tem câncer, tem doença de pele, tem mal de Parkinson, é muita doença. Será que realmente essas doenças existem em outros planetas, né? Nos pleiadianos, arcturianos? Aí você pensa, aí começa a fazer sentido, porque o mental dessas civilizações, dessas outras, nesses outros planetas, talvez seja talvez seja uma consciência muito mais expandida, elevada, no sentido que esse tipo de problemas, de doenças, não cabe lá, não funciona, não existe, né? Então é isso que a gente tenta, isso que a gente tem que tentar fazer, né? Quando você tem alguma desentendimento com alguém de trabalho, a gente gera aquela energia, né? De toda vez que eu olhar a pessoa, já fica aquela, putz, eu tenho esse cara de novo, não vou com a cara dessa pessoa. Ou teve uma briga de família, nossa, faz 15 anos que eu não falo com aquela pessoa, cara, isso vai trazer mal para ti e para aquela outra pessoa. Então a gente está aqui para resolver todos os problemas com todas as pessoas que a gente tem pendência, né? Tentar ser pessoas melhores, com a consciência melhor, para que nosso mental consiga reagir de uma forma mais tranquila, para que as doenças não venham tomar conta na nossa consciência e consequentemente, aparecer no nosso corpo. Então, quanto mais você tem uma mente sadia, é mais difícil de você ter qualquer tipo de doença. Fala, Silva. Espera que tá mudo ainda. Ainda tô... Aí foi. Agora, Pode falar. pronto. A minha crença é que nós precisamos estar cada vez mais em harmonia com o todo. Eu até anotei aqui um parágrafozinho para poder contribuir em relação ao que você acabou de comentar, que é o vírus, né? Se você analisar bem, o vírus ele não existe para nos matar e nem nos destruir, assim como as bactérias. Eles se reproduzem porque a forma deles de sobreviver é essa. Porque se nós analisarmos do ponto de vista mais frio, nós somos o pior vírus da Terra. Porque a gente se reproduz e vai destruindo tudo pela frente. Então, se nós analisarmos, nós deveríamos ser destruídos também. Então, o vírus é um ser querendo sobreviver, assim como a barata, que a gente vê imediatamente dá vontade de dar uma chinelada na barata. Ela quer sobreviver, mas para nós é um ser repugnante. Você vê um rato, você quer eliminar o rato. Então, para nós, o rato é um ser repugnante. Mas como o ser humano não ser repugnante se ele causa tanto mal ao próximo? Criado com tanto carinho, passa um tempo todo mamando, sendo embalado por pais, tios, e na hora ele é o mais cruel possível, capaz de matar pai e mãe, irmãos, destruir a humanidade. Então a gente tem que analisar o nosso princípio, como você falou inicialmente, das nossas verdadeiras vibrações e que patamar de vibração você quer atingir. Porque existe a chave, o universo lhe entrega a chave, mas você tem que chegar lá e meter na porta e abrir a porta certa.
Porque, caso contrário, você vai ficar o tempo todo com a chave na mão e vendo só um monte de problemas quando a solução está na sua frente. O Cristo deixou uma parábola bem interessante que ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso não é à toa. As pessoas costumam ir para a praia e bater palmas ao pôr do sol. O sol está sempre lá, ele não se põe, ele não nasce, é uma questão de posição da órbita da Terra. Nós estamos em uma posição pelo qual a gente vê o sol se pôr porque estamos exatamente num movimento de rotação. Mas o que é realmente o sol? É uma estrela bombardeando radiação para o universo. Se você chegar lá perto, você morre. Então, a relação que você trava com tudo que existe é que vai lhe tornar harmônico ou desarmônico. As pessoas podem entrar na sua vida e fazer com que você se sinta melhor do que você já é, ou te deprimir. Mas tudo são questões de escolhas. Nós somos seres inteligentes, capazes de fazer escolhas. E escolher fazer o melhor de nós não significa que a gente está sendo bobo, mas nós estamos fazendo o contato com o todo para dar a melhor parte, porque no momento que mais precisarmos, o universo será o nosso juiz e o nosso advogado. Então, às vezes, a gente está sempre esperando a gratidão do outro. Ah, eu me sacrifiquei por fulano. Ah, eu fiz isso por ciclano. O que você tem que entender é o seguinte: o que você fez, você estava gostando de fazer? Você estava sendo enganado no momento que você estava fazendo? Então, se você fez de coração, você vibrou na melhor energia que o universo quer, que é a energia do amor. O amor é a única coisa transformadora que existe no universo. E quem é Deus? Que as pessoas, cada um coloca, né, dentro do seu critério de crença, a imagem do Deus. O Deus é o átomo. Está em todo lugar, está presente, ele nunca para, ele vibra o tempo todo. Você deita na cama, você não está em repouso absoluto. Os átomos estão vibrando porque ele não descansa. Você está sentado, em pé, deitado, os átomos não têm posição para ficar, ele está vibrando. E como você vibra, você se transforma em um catalisador ou um repulsor daquilo que tudo que você realmente deseja alcançar. Então, nesse momento, eu gostaria de compartilhar o que eu penso e se vocês têm algo para acrescentar, para melhorar mais ainda o meu entender, porque a minha crença não é uma crença engestada, ela cada vez mais que eu estou participando desse momento de existência, eu estou em aprendizado. Então, me permito aprender sempre e sou grato por estar aqui com vocês. É engraçado que você falou, né, do ser humano, tem a maldade do ser humano e tal. Às vezes as pessoas brincam comigo, né, fala assim, mas e aí, o Pleiadiano é um ser bom, o Arcturiano é um ser bom, os Greys são bons? Aí eu sempre falo assim, tá, imagina... Aí eu falo assim, imagina se desse uma nave extraterrestre aqui, chegue para o Silvestre, por exemplo, Silva, falando de você, chega para você, fala, Silvestre, eu quero pousar na Terra aí, nos seres humanos aí, eu achei que você tá com uma energia boa. Aí eu pergunto para ti, e aí, os seres humanos são bons ou ruins? O que você responderia? Eu responderia que os seres humanos são seres bons. Aí não tem problema de eles pousarem aqui, tranquilo. Não tem problema, porque eles vão aprender a partir do momento que você desbrava, tá todo mundo no mesmo nível de aprendizado. Sim. A gente tem uma relação com todo de aprendizado. Você tem uma relação com alguém, e aí é bom só fazer esse comparativo para que a gente possa entender. A gente tem um relacionamento. Aquela pessoa que no nosso relacionamento a gente teve muito desgaste, por o outro pode ser uma maravilha. A nossa relação
é que, às vezes, não estava em sintonia com o outro. Da mesma forma que uma molécula se junta com outra para produzir uma nova substância, existem outras moléculas que existem para provocar uma combustão. Mas tudo é a nível de aprendizado. Às vezes, o desgaste aconteceu para você amadurecer e aproveitar a oportunidade quando ela realmente chegar. Tudo é fator de crescimento. Não existe nada aqui que não aconteça com um princípio de nos melhorarmos. E às vezes não entendemos. Por que isso está acontecendo comigo? Porque você precisava ser forjado de tal forma para, no momento que encontrar toda aquela benesse, você saber aproveitar. O que é que acontece com o garimpeiro? Ele vai lá, garimpa o ouro vai para a fornalha para retirar todos os minerais desnecessários e ele fica reluzente para a venda. E isso não é diferente com nós. Nós somos seres extremamente rústicos. Nós temos uma dificuldade muito grande de fazermos aquilo que é certo. Você vai a um médico pedir uma receita daquilo que você sabe que você precisa fazer. Você quer que alguém valide a sua receita de dieta, mas você sabe que você está fazendo uma coisa errada. E a gente está sempre esperando que o olhar do outro venha nos corrigir. Então, qualquer ser extraterrestre que resolva vir para aqui é porque alguma coisa ele quer aprender. E ele vai aprender na diferença. Que no igual ninguém aprende nada. São as diferenças que nos melhoram. Então, toda vez que queremos nos tornar melhores, teremos que estar dispostos ao desgaste. Porque nada nessa vida que gere aprendizado vai chegar de forma cômoda. Isso não é aprendizado. O aprendizado é tirar você da zona do conforto e lhe fazer acreditar que você tem inúmeras possibilidades de fazer coisas acontecer pela sua própria vida e pela vida do próximo. Essa é a minha crença, pelo qual eu estou resistindo até os 52 anos. Posso mudar? Posso, mas eu preciso acreditar que essas coisas me modifiquem através daquele potencial que eu posso exercer. Uhum. Uma coisa que nas cartas que ele fala, o Jesus fala assim, né? Eu até comentei isso no começo. A gente, na verdade, a gente não precisa sofrer, passar por uma situação. A gente sempre fala, né? Ah, mas isso aconteceu, eu tinha que sofrer para me deixar mais forte. É uma das crenças que a gente tem. Mas Jesus falou que a gente não precisa necessariamente isso. Isso é o que a nossa consciência acha que a gente precisa. Que é tipo, passei por isso, porque isso vai me deixar mais forte. Mas, normalmente, Jesus fala que não precisa necessariamente disso. É isso que ele tenta mudar as crenças. Por isso que muita gente sofre também. Porque eles acham que precisa passar por uma situação ruim para depois vir uma situação boa. E, na verdade, não é... Essa lógica é uma crença. A gente não precisa necessariamente fazer isso. Vamos adiantando aqui, então, para senão a gente vai atrasar muito. Estamos bem no começo ainda, tipo... Deixa eu ver aqui. Eu faço para o próximo. Então, aí... Um comentário rapidinho. Pode falar. Rapidinho. Na teoria, que aqui é um mundo de provas e expiações, e nós estamos nesse evoluir constante, como não acreditar que a gente não precisa amadurecer? Porque, olha só, o nascimento é uma ruptura que é dolorosa, tanto para a mãe como para o filho. Naquele momento que a criança corta o cordão umbilical, que ela tem que vencer, né, o espaço que ela foi jogada, naquele momento, para respirar pelos próprios pulmões, isso já é um esforço. As relações que nós temos com os nossos pares, de fazer acordos, os acordos não serem cumpridos, isso são processos evolutivos. Então,
a ideia é o que é que entendemos do que seja sofrimento e felicidade. Porque estar aqui na Terra e dizer que você está o tempo todo vivendo maravilhas, o emprego dos seus sonhos, o casamento dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, isso não é real. O real é você saber administrar as dificuldades e poder, com elas, simplesmente compartilhar as renúncias que nós fazemos com cada pares. Porque quando você se relaciona com outro ser humano, você vai ter que fazer renúncias, porque cada pessoa é diferente da outra. Então, aonde é que está o aprendizado se você está com alguém exatamente igual a você? Essa seria a minha pergunta para evoluir no meu conhecimento. Então, Silvestre, posso adicionar um negócio, Adri? Claro, Vai ser um segundo. Sim. E a gente olha para a nossa vida analisando a vida aqui na Terra. E olha lá o quanto dela a gente, né, analisa. Eu, sei lá, quando eu passo a olhar minha vida, eu olho para os 5, 10, 15 últimos anos, né? Quantos anos tem nossa alma? Quantas vezes nós já viemos aqui na Terra ou em outras esferas, né? E aí a gente fica muito focado no quê? No que está acontecendo essa semana, a semana que vem, a semana passada. Se a gente olhar a real vida, né? A nossa real vida ela é de bilhões de anos, sei lá, assim, e de várias encarnações, e a gente está aqui se martirizando porque o que está acontecendo essa semana vai acontecer semana que vem. Se a gente olhar para tudo de uma maneira muito mais ampla, né, a gente tem que entender, por exemplo, perdi meu avô, um amigo meu está acontecendo, perdeu avô e vó de Covid, e ele está aí falando que quer se matar. Aí eu falei para ele, daqui a pouco vocês vão estar juntos. Sabe, de uma maneira bem simples, né? Eu falei muito mais coisa para ele. Então a gente tem que olhar para a vida, na realidade, não a vida do dia que a gente está pensando aqui nesse horizonte pequenininho, mas a vida completa, né? Ela sim é algo, né? Se você analisar as vindas e vindas, você vai ver que simplesmente é isso, mais alguns aprendizados, e a maneira que a gente leva tudo isso vai ser o que vai definir o que a gente é, né? Se a gente vai crescer, se a gente levar de uma boa, olhando, não, realmente aconteceu isso aqui, foi para aprender, aprendi, bola para frente, não sofrer e entender, acabou, né? Eu acho que é isso que o Jesus quer dizer nas cartas. Uhum. Quer falar, Carol? Só quero dar um adendo aí que o Silvestre falou, né, sobre o parto, né, da questão da dor, da mãe, do filho. Silvestre, eu tô grávida e eu espero que eu possa falar para você, Silvestre, não, a questão da dor, do filho, da mãe, do parto, também é uma crença, porque eu estou estudando isso, estou trabalhando isso com uma profissional, e tudo que a gente acaba vendo e outras pessoas acabam falando, eu nunca passei pela experiência do parto, eu não sei como é que é. Então, se a gente consegue trabalhar isso na nossa mente, se a gente consegue abrir essa nossa consciência de uma forma de sensações, de uma forma da bênção que é a gente gerar uma vida nova e parir uma vida nova, a gente consegue mudar nossa realidade, a gente consegue mudar nosso mundo e a gente consegue também mudar a forma de como as crianças veem ao mundo e como mudar a forma de existir, a nossa forma de existir, sabe? Então eu acredito muito que em breve eu vou poder falar, Silvestre, eu tive uma experiência de parto que foi incrível. E aí ela tá aqui no forninho. E, e eu espero que daqui até o final da carta 9 do nosso estudo eu consiga falar para vocês como que foi essa experiência, porque é possível, Sim. Tá bom? Então, é isso mesmo, né? Eu também acredito nisso. Tem muitas coisas que a gente acha que mas na verdade são crenças realmente. Então, assim, realmente a gente precisa sentir dor? A mulher precisa realmente sentir dor no parto? Precisa? Não sei. Entendeu? Realmente, ou será que isso é uma coisa que a gente já traz de crença, de olhar na internet, mulheres tendo parto gritando, aí todo mundo fala assim, caramba, você grávida, nossa, vai doer muito, porque ela já viu um monte de mulher gritando no parto, então ela já vai criando uma crença nela que
que vai doer quando ela tem o parto. Só que se você pegar milhões de mulheres falando sobre a experiência de cada uma, tem mulher que fala assim, nossa, o meu saiu como fosse um quiabo. Tem muita mulher que fala isso, o meu foi na água, o meu, nossa, eu nem senti, não tive dor, nossa, inclusive, todo mundo falava que era dor, mas porque ela assumiu aquilo para ela que não ia doer, entendeu? Não ia ser como todo mundo. Então, e sobre o lance, voltando, sobre o que Jesus tenta passar, a gente não precisa sofrer para nada. A gente não precisa sofrer para ser um cara melhor. Isso é uma crença. Por quê? Porque se você for pensar, porque você disse assim, né? Mas a gente precisa compartilhar, né? A gente precisa aprender com o outro, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Tudo bem. Mas, imagina o seguinte, que eu estava falando dos outros seres extraterrestres. Imagina num planeta onde eles não tenham doenças, que eles estão numa expansão de consciência muito maior que a nossa, né? Você acha que eles não evoluem? Você acha que Jesus já está evoluído o máximo que ele quiser? Porque se você for pensar em Jesus, então vamos falar assim, se você for pensar que nós somos iguais a Jesus, então Jesus vai falar assim, você ia falar assim, nessa linha de raciocínio, você vai falar assim, bom, então Jesus vai ter uma hora que ele vai ter que sofrer para ele poder evoluir mais, senão se ele não tiver sofrimento, ele não vai evoluir. E eu acho que isso realmente é uma crença nossa, porque por mais que ele tenha expansão totalmente evoluída, expandida, ele ainda vai continuar evoluindo sem a necessidade de sofrimento, porque ele entendeu que que ele tenha, porque a gente vai falar sobre isso, mas ele tem a consciência dele, ela anda paralelamente com a consciência do Criador. Você acha que o Criador precisa sofrer para evoluir? Você acha que Jesus precisa sofrer para evoluir? Você acha que os outros planetas que estão com a evolução não têm doenças, que têm uma expansão expandida? Você acha que eles precisam sofrer para evoluir? Eles vão continuar evoluindo do jeito deles, entendeu? Mas eles têm essa expansão dessa consciência para não vir aqui para sofrer. Que Jesus fala isso na carta. Todo mundo não veio aqui para sofrer. Você não precisa passar por dificuldades para te transformar você numa montanha inquebrável. Se você tem a crença disso, que você precisa de uma parte disso para você poder se transformar numa montanha, aí é uma crença sua, é um processo seu. Mas Jesus fala assim, você não precisa disso. Você pode ser uma montanha direto. Você entende? É isso que ele tenta passar na carta em relação a esse tipo de crença. Ana Maria quer falar? Sim, eu queria dar juntar uma coisa com a outra, juntar o que o Silvestre falou com o que você está falando. Porque o que ele disse é que as experiências que contrapõem a nossa vida diariamente e que fazem com que a gente faça escolhas que vão trazendo para a gente essa capacidade de ampliar a nossa capacidade de amor, de consciência. A gente precisa estar na vida, né? A gente precisa estar nesses encontros que nem sempre eles nos encontram preparados. Então, a gente vai fazer escolhas que serão, como ele chamou de renúncias, mas a gente vai fazer escolhas. Agora, a escolha de sofrer por essas renúncias também é nossa, né? Você pode passar por várias situações em que você tem que fazer renúncias, que você tem que fazer escolhas, mas você não escolhe sofrer. Você entende que você precisa fazer aquilo, mas a escolha de sofrer é sua. E eu acho que aí, nesse espaço, é que Jesus diz isso. Ele diz porque é a sua escolha do sofrimento. E a escolha do sofrimento humano, porque o humano escolhe sofrer, eu acho que está ligada a uma consciência, a uma questão interna e do que ainda não está totalmente na nossa consciência, por algumas coisas que nós trazemos, né, como história de um ser que né, como o Cadu, né, que o Cadu falou, do ser que está vivendo há muito tempo. Então, eu acho que sim. Aí eu acho que a gente traz essa necessidade que é muito mais
de autopunição mesmo, né? Que é o sofrimento para a gente se redimir, né? Mas então eu entendo a fala de Jesus quando ele diz que você sofre é uma escolha, realmente, porque eu posso passar pela perca de um filho, eu posso passar pela briga com o irmão, eu posso passar por várias situações e não escolher sofrer, escolher aprender com aquela situação, escolher entender o que aquela situação me traz. Mas, para isso, eu preciso ter, como você diz, uma abertura de consciência, né? Uma capacidade de entendimento muito maior do que aqui muitas vezes nos é permitido, e aí a gente sofre, né? Então, assim, é uma escolha? Mas essa escolha, ela, para ser feita, ela precisa de um âmbito, de uma capacidade que nem todos nós estamos prontos, né? Sim. O Jesus fala, né, que é o processo de individualização de cada um. Não adianta ele querer curar alguém se aquela pessoa tem o livre-arbítrio de querer viver daquele jeito que ela escolheu, entendeu? Ele até fala, né, fala assim, se a pessoa não mudar a mentalidade, por exemplo, a pessoa tem uma doença, ele vai lá, cura a pessoa, mas se a mentalidade dela não mudar, aquela doença pode voltar, porque ela não mudou a mentalidade dela. Ele fez uma cura instantânea naquele momento, mas se ela não mudar o pensamento dela, né, na consciência, aquela doença pode voltar a qualquer momento, qualquer hora da vida. É um processo de individualização de cada um. Podemos adiantar, podemos seguir? Silvestre, quer falar mais alguma coisa ou podemos seguir? Não, ok. Tá, vou te mutar aqui então. Peraí. Silvestre, coloca o seu no mudo, é isso. Tá vendo um background noise. Vamos lá. Aí Jesus fala sobre as igrejas, né? Ele fala assim, que todas as igrejas devem manter suas mentes e corações abertos para receber aquilo que intuitivamente sintam como a mais alta verdade, em vez daquelas que se agarram atualmente e abandonar velhas crenças que têm permitido que a besta controle o pensamento humano. Eu vou passar bem rapidinho, porque basicamente assim, o que ele fala? Que não existe igreja hoje que consiga passar realmente os ensinamentos de Cristo, né? Cada um passa de uma certa forma, não existe uma religião que realmente fala assim, não, isso é a verdade absoluta, não existe isso, né? Como eu falei no começo, eu já passei por algumas religiões, eu peguei um pedacinho daquilo de cada igreja e fui formando uma experiência espiritual na minha vida, né? O que me agradava, eu tive como minha verdade, que não necessariamente seja a verdade do outro. Mas as cartas, elas surgem. Engraçado que na live da editora, né, ela conta, assim, gente, eu tive pessoas que me procuraram e perguntaram para mim se podia abrir uma igreja baseada usando as cartas de Cristo como fundamento, como Bíblia. Ela perguntou se tinha autorização de fazer isso. Aí ela falou assim, ó, desculpa, mas você não entendeu nada que as cartas que veio ensinar. Porque praticamente você ia querer pegar as cartas para montar uma outra religião que talvez ia cair nos mesmos erros da outra, entendeu? No sentido de seguir um pastor, seguir não sei o que lá, o que o cara fala é verdade absoluta, não. E no começo ele fala, né, que a gente, essa carta é para a gente se tornar mestres de nós mesmos. Então, assim, e buscar todas as respostas internamente. E o que as igrejas hoje em dia acabam fazendo? Acaba afastando o fiel, né? Acaba afastando as pessoas. Por isso que falam também que o amor na Bíblia fala assim, o amor de muitos esfriarão até a minha vinda, né? Porque as próprias igrejas acabam afastando as pessoas de algumas doutrinas, alguns dogmas que hoje em dia as pessoas com a expansão de consciência mais elevada acaba percebendo, né? Porque antigamente era utilizava a palavra do pastor como sendo a mais correta. Hoje as pessoas estão parando mais para pensar, não, peraí, mas por que você fala isso? Para falar rapidinho aqui, eu, por exemplo, tive a experiência de ser expulso de uma igreja, porque eu quis discutir com o bispo sobre a parte do dízimo.
eles usavam a palavra de se eu não desse o dízimo, eu estaria roubando a Deus. Aí eu peguei, imprimi uma apostila de estudo sobre dízimo, li, fui conversar com ele, e aí ele falou assim, pô, esse cara aí acho que vai querer, né, tipo, acho que tá sabendo coisa demais, né, tipo, vai tirar a minha autoridade do que eu estou ensinando na minha igreja. Aí ele falou, não, acho que você pode vir na igreja, frequentar, mas como membro da igreja, eu prefiro que você saia. Eu falei, tá bom. Aí peguei, saí da igreja e fui procurar outra. Enfim. Dri, posso falar rapidinho? Pode. Então, primeiro, o erro das pessoas é buscar o templo, a igreja. Isso já é um erro, porque o Deus, o Criador, o amor, está dentro de nós, né? Então, a fé é nossa, tudo é nosso. A gente não precisa de um espaço confinado para querer exercer, né, essa sua espiritualidade. Você pode exercer isso na rua. Você pode se reunir com pessoas como a gente está fazendo agora aqui, do ponto de vista até digital. Mas aqui a gente está falando de amor, de compreensão e de evolução. Então, a busca é de se autoconhecer. Esse autoconhecer, ele é mais próspero do que nós estarmos em um espaço ouvindo outras pessoas. E como hoje existe uma comodidade muito grande, as pessoas não buscam leituras para evoluírem e elas acabam aceitando a palavra do outro. Então, você fica refém do que o outro fala, já que você não pesquisa. Então, a Carol falou desta evolução dela, que ela está realmente agora trabalhando para orquestrar o nascimento do filho, que não vai ser algo doloroso. É algo muito fantástico que ela está querendo vivenciar. Mas existem coisas que são experienciadas. O limiar de dor de uma pessoa para outra é diferente. As nossas papilas gustativas, o que pode ser saboroso para você é enjoativo para o outro. A nossa acuidade visual, nós temos 5 sentidos que reagem diferentemente de uma pessoa para outra. Então, nós estamos sim em evolução. E harmonizar significa ninguém sentir dor, ninguém sentir sofrimento, e não é esse momento que isso vai acontecer. Nós estamos em uma batalha constante para vencer esse mundo sombrio, e requer cada vez mais mãos dadas, né? Com crença no amor, na prosperidade, porque ninguém veio aqui para estar sofrendo do ponto de vista da pobreza, nem física, nem emocional. Nós somos seres com capacidade de sermos prósperos. O que é que está acontecendo, então, que não somos prósperos? Porque, infelizmente, estamos ligados a outras pessoas também que não estão vibrando na mesma energia que a nossa. Não adianta você querer ser um átomo se existe uma tabela periódica que está ali para provar que todo átomo precisa de fazer uma ligação molecular. Então, com quem você quer que seja, ninguém está aqui sozinho. São as nossas ligações moleculares que vão fortalecer o nosso crescimento. Porque sozinho nós lutamos, sim, nós não devemos parar de forma alguma, mas são 5 vezes mais energias gastas para poder alcançarmos determinados objetivos. Vamos lá. Então, sobre as igrejas, então, passamos rapidinho aqui. Quando você tem coffee break, por favor. Vocês querem dar uma paradinha? Não, falei brincando. Ó, gente. Tô no meu café já. São 10h43 para nós aqui. Para o Brasil devem ser 8h43. Deixa eu ver quantas vamos tentar passar. Vamos tentar terminar em mais 15 minutos. Eu não sei se vocês quiserem passar. Vamos ver até onde a gente vai.
mais 15 minutos também, porque no Brasil já é noite, né? O pessoal também quer descansar. Vamos lá, vamos adiantar rapidinho aqui, vou tentar falar um pouco mais rápido. Então, sobre visão elevada, aí Jesus fala, então a gente precisa ter essa expansão da consciência, essa visão elevada, para poder entender mais as nossas crenças. Porque essas crenças, elas podem vir para nós em forma de pensamentos que a gente não gostaria de ter, por causa das nossas crenças. Algumas notícias de violência, por exemplo, que a gente vê na TV, elas ficam banalizadas, né? De tanto você ver violência, que para você, quando você vê violência, você acaba nem ligando mais, né? Por isso que eu falei, imagina se toda notícia fosse só coisas boas, quando realmente de repente quisesse falar sobre alguma coisa ruim, imagina o impacto que seria em relação ao mundo, né? Se todo mundo tá vendo notícia boa, durante 2 meses, de repente um fala assim, a pessoa morreu, tal. Imagina aquele impacto que seria no coração de todo mundo. Hoje em dia, como é que é? Você vê violência o tempo todo na TV, se uma pessoa estiver morta do seu lado, você passando, você vai nem ligar, sai eu vejo todo dia. Então, isso é muito ruim, né? Porque a gente acaba diminuindo nossa compaixão perante o próximo, porque fica tudo banalizado, né? Quando a verdade, que essa visão elevada for percebida e bem acolhida, a realidade do amor começará a manifestar-se em formas de cada coisa viva e no ambiente em si. Precisamos obter o discernimento sobre o que e quem é, para avançarmos num degrau na evolução espiritual. Isso é o que a gente sempre se pergunta, né? Quem nós somos, o que viemos fazer aqui, né? Quem foi Jesus, na verdade, né? Então, o que ele quis passar nas cartas de Jesus? Jesus foi uma pessoa comum, como nós, né? Até os 25 anos, ele conta que ele andava com prostituta, ele bebia, ele era rebelde, ele era totalmente um menino rebelde, não era um bom filho para Maria, para José, né? Ia com os 20, só que o que ele tinha muito com ele? Ele tinha muita mesmo sendo tudo aquilo, ainda tinha compaixão com as pessoas. Ele conseguia se colocar no papel da outra pessoa para poder realmente sentir o que essa outra pessoa estava passando. Então, mas aí quando ele completou 25 anos, deu um estralo nele e falou assim, pô, por que tem que ser assim? Por que as pessoas têm que sofrer? Por que a pessoa tem que ser umas mais miseráveis e outras não? Né? Ele começou a se perguntar por tudo isso com 25 anos. Mas até essa idade, ele fez muita, como todo mundo, né, já fez. Bebida, mulheres, etc. E eles chamavam ele de... que ele andava muito... Falam que ele andava muito com o povão, né? Então, que a gente costuma falar. Então, o que ele quis mostrar? Ele falou assim, até os 25 anos, eu era porra louca, como todo mundo. E aí virou a chavinha dele e falou, não, o que eu tô fazendo, né? Por que meu comportamento tá assim? Ele começou a se questionar. Foi aí quando ele foi procurar João Batista. João Batista, que fazia o batismo, né? Ele resolveu se batizar. E quando ele se batizou, ele se falou que sentiu uma energia muito forte no batismo, na hora do batismo. Que veio de baixo para cima e ele, como se ele tivesse virado outra pessoa, né? Ele sentiu aquele poder mesmo, aquela força, né, do Criador. E ele saiu direto do batismo e foi para o deserto. E aí, por que aí nas cartas ele fala assim, por que vocês acham que a minha juventude nunca foi ditada na Bíblia? Por que a gente só vê a parte boa que Jesus foi na Bíblia? Por que não fala que Jesus foi rebelde contra Maria? Por que fala que Jesus bebia? Por que não falam isso? Porque eles decidiram não colocar isso na Bíblia,
Porque poderia, na mente de algumas pessoas, poderia que tirasse a divindade do que Jesus realmente foi. Porque ia falar assim, bom, nossa, Jesus foi tudo isso, então para mim Jesus é uma pessoa normal, igual eu, tal, mas entende? Aí não ia dar essa divindade que a gente realmente até hoje pensa sobre Jesus como sendo um ser perfeito, né? Mas de uma certa forma, de um lado negativo, isso faz com que deixe Jesus num patamar que seja impossível de chegar. Porque muitos de nós pensam assim, caramba, Jesus foi um cara perfeito, né? Na mente de muitas pessoas, até mesmo eu, né, antes de ler a carta, eu falei, caramba, Jesus para mim é fenomenal, foi sempre perfeito. Ele nasceu, né? Nasceu no bebezinho lá e já fazia tudo que a mãe queria, tudo que o pai queria. Quando era adolescente, imaginei, né? A mãe Maria falava, vem comer, filho, na hora certa. Não, que ele nunca bebeu, que ele nunca nada. Muita gente tem essa consciência, né? Para quê? Para não tirar essa divindade dele. Mas o que ele passa aqui, ele fala assim, eu era um cara comum, igual vocês. Ou seja, o que eu fiz, todo mundo pode fazer. Porque se ele se colocasse, por isso que veio essas cartas, porque se a gente sempre tem essa ideia de que o Jesus foi um cara sempre um cara perfeito desde que ele nasceu do ventre de Maria, seria um ser tão inalcançável que a gente usar isso como desculpa para nossos erros, para nossos comportamentos, né, não certos na sociedade. Falar, nunca vou chegar igual Jesus, então deixa eu fazer meus pecados aqui, porque igual ele vai ser impossível chegar. E nas cartas ele quis dizer isso, que ele foi uma pessoa normal como todo mundo, que errou como todo mundo, e quando ele conseguiu pegar, começou a virar a chavinha da consciência dele, tentando entender, porque ele também tinha raiva de Deus naquela época, que ele seguia os ensinamentos dos judeus, mas ele era considerado um cara rebelde, porque ele não achava que era justo o que Deus fazia, na verdade ele fala assim, ó, por exemplo, as pragas do Egito, tudo que Deus, teoricamente a gente fala que Deus que mandou, não foi nada de Deus. Aí volta com aquele negócio que a gente já falou sobre o vírus. A humanidade cria essa egrégora, essa frequência, e que acaba trazendo isso para a humanidade. Por exemplo, Sodoma e Gomorra. Vocês acham que Deus que destruiu a cidade? Né? E pelo que ele conta nas cartas, ele fala, não é Deus que faz, não é Deus que castiga, né? É a própria individualidade do homem. Então, assim, aquela cidade, tinha uma egrégora, uma frequência tão pesada, né, que ela trouxe aquela autodestruição. Então, não foi realmente Deus que fez isso. E o que antigamente o pessoal fazia? Eles, naquela época, né, eles até colocavam uma imagem de um Deus e falavam assim, olha, se você fizer pecado, Deus vai te mandar uma doença, Deus vai... Sempre naquele negócio do castigo. Então, a humanidade, ela vem em cima da religião, ela vem tendo um comportamento em cima do medo, não em cima do amor, né? Então ele fala isso, que ele veio para realmente, às vezes a divindade dele, às vezes atrapalha as pessoas por achar que ele é um estado inalcançável, mas na verdade ele quis realmente dizer que ele foi uma pessoa normal, como todas as outras, e aprontou muito até que ele virou chavinha. Então, depois do batismo, ele foi direto para o deserto. Ele saiu dali e foi direto para o deserto. Ele queria entender mais sobre as percepções espirituais que ele estava tendo. Então, que eu já falei, né, que ele não foi rebelde, que ele foi rebelde, que o que mais detestava, que ele mais mexia com ele era a miséria, a doença, a pobreza que ele via ao redor, a compaixão que ele ainda tinha pelas pessoas. E por que ele fala assim, por que a gente... por que a figura de Jesus na cruz, de ser crucificado, é vista como uma coisa, uma divindade, uma coisa bem espiritual? Porque os judeus precisou colocar isso.
de deixar Deus como divindade, para qualquer coisa que ele viesse fazer naquela época, como uma cura, etc., etc., os judeus eles tinham essa crença, né, esse dogma de que as pessoas do auto-sacrifício. Então, para deixar Jesus como sendo um herói, realmente, eles precisavam vincular esse sacrifício que Jesus fez na cruz para a salvação salvar o mundo dos pecados. Que ele tinha, na época, a mente dos judeus era assim, né? A pessoa tinha que vir cumprir a missão específica até o fim, né? Então, e isso nunca foi o ensinamento de Jesus, né? Jesus veio para passar os ensinamentos e perpetuar por todo sempre esses ensinamentos dele. Muitos judeus não acreditavam na vida após a morte. Ver Jesus superando a morte era reconfortante. Isso fez com que o seu nome seja vivo até hoje, né? Então, talvez essa ressurreição de Jesus, na verdade, Jesus morreu na cruz, né? O que ele veio mesmo foi em forma de espírito, né? Enfim, ele podia se materializar a hora que ele quisesse, mas ele entendeu como é que funcionava todo esse processo. E aí vem aqueles ensinamentos, né? Os questionamentos de Jesus. Por que a gente nasce e não é feliz? Por que a gente tem que nascer para sofrer? Por que a gente precisa pagar por algo que a gente não segue os mandamentos? Por que a gente tem que ser castigado? Aí aqui fala sobre os 25 anos, né, que a gente já falado, que ele reviu o comportamento, foi fazer o batismo, e aí ele foi no deserto, e foi no deserto que ele conseguiu dissolver as velhas atitudes, as crenças, os preconceitos. Então, para ele, o deserto foi uma espécie de limpeza. E o que aconteceu no deserto? Ele foi levado ao interior de uma luz radiante, que ele conseguiu sentir realmente o verdadeiro poder do Criador. Levaram ele numa outra dimensão, ele abriu a consciência dele, percebeu em torno dele o que estava acontecendo, que existia realmente um poder infinito, universal, que nada era sólido, né? Que tudo é átomo, todo mundo veio do mesmo lugar, e ele conseguia ver os átomos em frequências e mexendo, né? Porque tudo que a gente enxerga hoje, computador, telefone, porta, madeira, tudo são átomos vibrando numa frequência específica de cada um. Tudo é estado de consciência. Portanto, toda forma exterior, essa forma que a gente enxerga, é uma expressão da consciência interior. Então, ele conseguia ver todas as células, em todo lugar, trabalhando, em frequência, se mexendo, para que elas tomassem forma, para que elas tomem forma. E ele diz que se o homem hoje possui inteligência, como sempre teve inteligência, foi porque ele traiu de uma fonte universal de todo ser. Então, todos nós viemos do mesmo lugar, todos nós temos uma inteligência porque nós somos uma partícula de Deus, né? Perguntinha. Pode falar. Você falou aí, né, que ele até os 25 anos era rebelde, enfim, e depois ele passou por um processo aí no deserto que mudou completamente. Existe alguma menção dizendo que, tipo, todo o conhecimento, porque ele, né, na sequência dos fatos aí, ele começa a ensinar as pessoas, né? Existe alguma menção de que foi nesse evento aí do deserto e tal que ele você falou que ele expandiu a consciência, que ele adquiriu, ou na realidade retomou todos os seus conhecimentos e tal? Foi uma virada de chave, assim? Foi uma virada, com 25 anos ele começou a se questionar. Falei, por que eu tô sendo rebelde? Por que eu tô agindo desse jeito? Aí quando ele conseguiu questionar, foi aí que começou a abrir a consciência dele, né? Porque ele era daquele jeito. E aí foi aí, nessa abertura de consciência, que ele procurou o batismo. Aí no batismo que ele sentiu a energia do Criador,
E aí ele falou, não, peraí, deixa eu entender melhor isso. Aí ele foi para o deserto. Aí no deserto onde ele fez toda a limpeza e ele começou a ver começou a fazer todos os downloads realmente do que era esse processo. Entendi. Tá. Legal. E aí depois, o que aconteceu no deserto? Depois ele foi saindo do deserto, até não coloquei no slide, mas eu consigo falar rapidinho. Então, sim, no deserto foi uma briga de consciência humana com a consciência que ele tinha adquirido do Criador. Nós temos essa consciência humana, né, em todas essas crenças, etc. Ele também tinha isso. Ele também tinha um monte de crença. Só que ele conseguiu, o que ele conseguiu fazer no deserto? Ele conseguiu vibrar na mesma consciência do Criador, deixar as duas consciências uma coisa só. Então, as vontades deles, a partir daquele momento, não ia ser a vontade de Jesus, homem, ia ser a vontade do Criador. E ele sentiu que tudo que ele quisesse, na verdade, teria que ser combinado com a vontade do Criador. E ele ia conseguir tudo que ele quisesse. Quando ele concentrar no propósito, Adriano. Oi? A questão é de se concentrar no propósito. Ele fala assim, quando você quer alguma coisa, uma vontade sua, você pode pedir para o Criador te ajudar naquilo, na sua vontade do homem, desde que não seja contra as leis universais, que a gente vai falar agora, daqui a pouco. Né? Além disso, né, você pode ser um instrumento, né? Você pode ser um instrumento do Pai Criador. Então, assim, a gente tem muitas vontades do homem, né? Tenho vontade de ter uma casa, tenho vontade de ter um carro, que isso a maioria das pessoas pensa que é a felicidade, né? Se você perguntar para 10 pessoas o que te deixaria felicidade na vida, tenho certeza que 8 pessoas dizem, eu quero ter carro, casa, apartamento. É que sempre o Hélio Couto fala, o que te deixa feliz? O que te deixaria feliz hoje? O Hélio Couto ele explica sobre a ressonância harmônica, né? Que ele fala que tudo é onda no universo, tudo é átomo, tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. E todas as informações estão em todo lugar ao mesmo tempo. E você pode ter o que você quiser na vida. E ele criou uma ferramenta de que você que consegue jogar essa informação dentro da sua consciência. Mas isso aí é um outro assunto que a gente pode vir falar depois. Então, eu já estudei um pouco o caminho das palestras sobre o Hélio Couto, que também mudou a minha vida completamente, cara. Ele fala justamente sobre física quântica, mecânica quântica, e ele fala que Jesus era um autoconhecedor, um mestre em física quântica, principalmente depois do deserto, que é aí onde ele conseguiu enxergar os átomos, como eu disse, as frequências, como elas funcionavam. E aí saiu do deserto, o que aconteceu? Ele ficou 40 dias lá, né? E aí ele começou a sentir fome. E aí foi a briga da consciência do homem com o que ele já tinha aprendido, né? E ele falou assim, bom, estou sentindo fome. Como eu já conheço o processo, como eu já tenho essa consciência dos átomos, tudo posso transformar em qualquer coisa, eu posso transformar uma pedra em pão e comer e aliviar minha fome. Mas ele fala o seguinte, a partir do momento que você utiliza desse conhecimento, dessa expansão de consciência, para utilizar egoicamente, que é pensando só em você automaticamente cria uma barreira entre o Criador. Então, imagina, isso, na verdade, aconteceu com Lemúria e Atlantis, né? Porque tinham era uma guerra entre os dois povos e eles tinham o ego, ele falava muito mais alto. Então, assim, muitas pessoas, eles tinham o poder de mover as coisas com a mente. E eles utilizavam isso até para matar pessoas. Só com poder na mente eles conseguiam matar pessoas. Então, na guerra foi muito feia por causa disso. Porque eles utilizavam o poder que ele tinha de conhecimento do Criador para se utilizar para para si mesmo, né? De uma maneira egoísta. E aí você vai criando barreiras com o Criador e esse poder vai sendo tirado de você.
Por isso que o homem hoje tem muito... a gente tem o poder de fazer muita coisa, gente. A gente tem o poder de telepatia, a gente tem o poder de mover as coisas com a mente, só que isso tudo foi tirado de nós justamente por causa do nosso egoísmo. Imagina se hoje você tem o poder de fazer tudo isso, né? Não digo que nós, né, faríamos isso, mas imagina quantas pessoas se tivesse o poder de mover as coisas, poder mover de matar uma pessoa com a mente, poder se curar, fazer tanto coisas boas como ruins. Realmente, quantos de nós faria isso em pensando no universo inteiro? Ou quantos de nós fariam pensando somente em querer ser famoso com isso? Eu vou para a televisão, vou mostrar para todo mundo que eu consigo fazer, vou atrair fiéis para mim, para me sentir o meu ego lá em cima, né? Porque eu sei fazer um monte de coisa que ninguém sabe fazer. Então, realmente, quantas pessoas pensariam num todo? Quantas pessoas teriam esses poderes e dissem, não, prefiro ficar no anonimato? Quantas pessoas fazem uma doação sei lá, de uma cesta básica e gosta de falar assim, olha, fala que eu dei também, eu quero me sentir, eu quero que você divulgue que eu também dei, né? É muito mais fácil, é muito mais difícil você fazer uma doação e não colocar uma identidade do que esses, por exemplo, tem muita gente famosa que fala, vou doar 3 milhões para a casa de caridade, mas fala que fui eu que doei, né? Então por quê? Porque está alimentando de uma certa forma o ego dessa pessoa. Então as pessoas que têm dinheiro utilizam disso para alimentar o próprio ego. Imagina se a gente tivesse o poder disso. Quantas pessoas utilizariam os poderes para alimentar o próprio ego também? De querer atrair, né, a atenção para si mesmo. Então, por isso que foi tirado muito poder nosso foi tirado, mas Jesus fala que tudo que ele fez, a gente consegue fazer. Desde que a gente reproduza, fazer uma reprogramação mental. E ele fala, por mais que eu tenha vivido tudo isso no deserto, se eu falasse em mudar a pedra para pão para eu comer, ia criar uma barreira e ele ia perder tudo aquilo que ele tinha adquirido naquele momento. O Criador ia tirar tudo dele, entendeu? Ia criar uma barreira na consciência humana dele que ele ia parar de fazer tudo que ele tinha aprendido. E aí quando ele saiu no deserto, ele começou a sentir fome e ele falou assim, bom, então não vou pensar só no meu umbigo de eu querer. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pedir para o Criador saciar a minha fome de alguma certa forma. Então ele pediu para o Criador, falou assim, tá bom, meu Criador, meu Deus, se eu transformar o pedra em pão, eu ia pensar em mim mesmo. Então, né? Então, tipo, alivie minha fome. E ele conseguiu. Ele conseguiu não ter mais fome durante um certo tempo. E aí ele conseguiu caminhar. E ele achou uma pessoa do nada no deserto, assim, lá, e viu que ele estava com fome e ofereceu ele comida, bebida. E aí ele falou para essa pessoa, falou, nossa, eu tive uma experiência fantástica, aconteceu isso, isso, isso. E aquela pessoa falou, mas o que você aprendeu, por mais empolgado que você seja, ainda a humanidade ainda vai demorar milhões de anos, 2 milênios para entender isso que você vai passar para eles. Aí ele ficou um pouco desanimado na hora, por ele falar assim, putz, né, tipo, tudo aquela empolgação que eu tenho de trazer a mensagem para o mundo, o cara tirou minha empolgação total aqui. Mas aí depois ele foi embora, o mensageiro, e ele percebeu que realmente era uma mensagem, realmente veio uma mensagem, de alguma certa forma, o Criador colocou aquela pessoa ali para ele, para abrir de alguma certa forma os olhos, dizendo que realmente ia ser um trabalho bem, não ia ser tão fácil como ele achava que ia ser. E aí ele saiu do deserto, ele tem uma passagem que ele fala assim, bom, então eu vou resolver o problema aqui, eu vou me matar. Ele pensou em se jogar de um abismo lá, falando, pô, e aí eu já me transformo já em ser espiritual e pronto, já adianta o processo.
E ele falou assim, quando ele pensou nisso, de novo ele falou assim, bom, aí eu ia estar pensando de novo em mim, na minha vontade, não na vontade do Criador. E aí provavelmente ele morreria com isso. E aí acabaria, né, com todo esse processo. Então ele preferiu, aí ele desistiu, aí ele viu realmente essa briga da consciência dele com o que ele tinha aprendido do Criador. Aí saiu do deserto, foi aí onde ele foi buscar os sacerdotes lá, os apóstolos. Bom, gente, são 11h10. Vocês querem continuar? Vocês querem deixar para a próxima vez? Aí a gente consegue terminar a carta 1 e começar a carta 2. Como é que vocês estão de tempo? Eu preciso saber de vocês um feedback. Aqui, só para passar o que ainda falta, tá? São os princípios da lei, que a gente vai falar rapidinho. Eu preciso interromper, porque eu ainda vou fazer aqui uma programação que eu dou aula amanhã de manhã cedo. Tá. Eu preciso fazer isso e descansar um pouco, porque hoje está meio de aula. Sim. Então, o que vocês acham, gente? Podemos continuar na próxima vez? Porque deixa eu ver quantos, deixa eu ver quantos slides falta aqui para vocês terem uma ideia. Então, o princípio da lei. Então, 1, 2, 3, 4, 5. São mais 11 slides. Então, acho que vai ficar muito pesado de informação num encontro só. Então, a gente pode terminar o próximo encontro. A gente podia terminar sobre a carta 1. E aí eu vou ver com... Silvestre, você quer fazer a carta 2? Você quer... Ou o que você prefere? Tá mudo, tá mudo. Ou o Cadu, ou o Silvestre, ou alguém mais quiser... Eu acho que você está indo bem e a gente, quando puder, no meu caso, eu vou dando minha contribuição. Tá. Não precisa assumir o palco. Eu acho que assim que surgirem, na verdade, algumas informações pela antena aqui que eu recebi, eu ajudo a compartilhar com vocês. Tá. Então ficou faltando 11 slides, a gente pode continuar no próximo, que seria daqui 15 dias, para não ficar toda semana também maçante. E a gente termina a carta 1 e a gente começa já a carta 2. Né? Provavelmente a carta 2 a gente vai também só ter o início dela, não vai conseguir talvez falar ela inteira, porque ela também são 25 páginas, se eu não me engano. Então é isso, gente. Eu acho que muita informação já para hoje, para a gente poder assimilar todas as informações. Desculpa aí se eu não consegui passar tudo que eu consegui assimilar também. Cada um assimila de uma forma, né? E espero que vocês tenham gostado de alguma forma e tenha batido no coração de vocês aí. É isso. Obrigado por todos aí. Eu só agradeço. Tá ótimo. Agradeço muito, porque aqui no Brasil mesmo, por exemplo, eu procurei vários grupos para falar de seres de outros planetas e não achei. Então, eu encontrei você aí para falar um pouco sobre isso, e isso está sendo muito gratificante para mim. E nós vamos falar mais, hein? Quando a gente terminar as cartas de Cristo, já tem um próximo assunto. Nós vamos falar sobre Telos. Né? Pô, não me fale isso não, que eu já estou aqui toda arrepiada, só em ouvir. Telos, para falar rapidinho, é uma civilização intraterrena. A gente tem civilizações intraterrenas aqui também. E elas... É que eu conheço os Pleiadianos, aquele outro que você falou, e os Capelinos. Sim. Esse aí eu não conheço, não. O de Círios, que você falou. Eu conheço essas civilizações. Entendi. A gente pode falar um pouquinho também, mais para frente, a gente pode falar sobre a característica de cada ser extraterrestre, como é que, né? O que é realmente, quem são os considerados malzinhos, quem são os bonzinhos, o que realmente eles querem, qual o papel deles os dragões. Então, os dragões... A criação da Terra. Os dragões, os seres elementares, as fadas, os gnomos, todos eles existem aqui na Terra.
mas Eu sei. eles são intraterrenos, eles vibram numa frequência diferente, e por isso que a gente não consegue ver ainda. Ainda a gente não. Mas no início da Terra eles atingiram muito, a gente foi muito laboratório deles. Sim. Mas a gente vai falar sobre isso. O de Telos, na verdade, teve relação com Atlantis e Lemúria, né? Que alguns foram criados dentro da Terra, criaram cidades de Shambhala, e nós vamos falar sobre isso também, tá bom? Tá bom, obrigada então por deixar eu participar dessas reuniões. Imagina. Mais alguém quer falar? Podemos encerrar? Vou agradecer, Dri. Muito obrigado. Se eu puder participar um pouco mais para frente, para mim é melhor. Tá? As próximas 3 semanas também enrolado. Beleza, tá bom. Sabe, preparando e falando sobre, né? Talvez carta 3, Dri, ou 4, assim, eu me comprometo. Tá bom. A gente vai mandando mensagem no grupo. Deixa eu ver se eu consigo... será que se eu parar o stop recording, ele já vai mandar salvar no meu computador? Ele te manda uma mensagem, um e-mail com um link para o recording. Então, mas é só dar um stop aqui, não é normal, né? Isso, só stop. Ok, gente. Mais alguém quer falar? Adri, você levantou a mão? Oi, tudo bem? Obrigada, viu? Adorei. Você é muito especial. A gente gosta muito de você. Lô tá aqui de plantão. Oi. Olá. Não estou vendo vocês, né? Vocês têm que abrir Eu não liguei a câmera. Aparece na câmera. Vamos fazer uma fotinho com todo mundo junto. Vou dar um print screen aqui. Deixa eu ver como é que eu faço para olhar aqui. E quando você está fazendo esse print screen, deixa eu falar uma coisa que eu achei aí. Quando você está falando, eu consegui abrir meu chakra coronariano e o frontal e consegui me desmembrar um pouco. Legal, bacana. Deixa eu dar um print screen aqui. Deixa eu ver, peraí, só um minutinho. Aqui. Beleza, vou dar um print screen. Deixa eu ver só se eu conseguir aqui, gente. Peraí, antes de liberar você. Beleza, consegui aqui. Então, Gratidão. Obrigadão a todos. Gratidão a todos. Ficam com Deus. Gratidão, boa noite. Bom dia. Obrigada, você também. Obrigado. Paz e luz para todos. Obrigada. Tchau. Tchau. Gratidão.